Porta Dourada em Jerusalém. Palavra profeta, praticamente Deus falava através do profeta. E esta palavra, muitas das vezes, Deus falava e também o profeta falava de si próprio e Deus cumpria com suas palavras. E também a profecia estava sujeita a ser taxativa e também podia mudar no percurso e também poderia ser uma profecia negativa. Significa que do não cumprimento dela. E também para Deus, praticamente para Ele não existe espaço, não existe tempo e valor matemático como se adapta no processo humano. E sendo assim, o profeta Zacarias, praticamente um dos profetas messiânico também, próximo à temporada de Isaías. E sendo assim, Zacarias, algumas de suas profecias já se concretizaram. Portanto, quando ele profetizava naquela ocasião que Jesus Cristo praticamente entrava em Jerusalém montado sobre um jumentinho. Isso se concretizou. Jesus entrou por esta porta dourada que fica abaixo daquela atual que existe hoje, ali em Jerusalém. E sendo assim, Jesus entrou, foi recebido com festa e saiu praticamente crucificado pelo mesmo que os receberam naquela ocasião. E sendo assim também, o profeta Isaías dizia também que Jesus Cristo seria traído por 30 moedas de prata. E isto praticamente se concretizou. Judas traiu o Senhor Jesus por 30 moedas de prata. E também Jesus é aquele que o profeta Isaías já dizia que naqueles dias seus pés estarão sobre Jerusalém e a cidade praticamente seria governado pelo Senhor Jesus. E quando Jesus, com seus pés sobre o Monte das Oliveiras, abria-se um vale, significa também que quando Jesus morreu, houve um terremoto. O centurião romano entendeu isso. Ele pôde expressar de uma maneira especial que verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Praticamente ao centurião foi revelado esse mistério. Portanto, quando os olhos estão fechados, mudança climática e mudança demonstrando isto não são vistos pelos homens. Mas o centurião entendeu isso. E também um segundo terremoto, quando Jesus ressuscitou. Não foi somente Jesus, mas outros ressuscitaram juntamente com o Senhor Jesus. Os sepulcros se abriram, muitos ressuscitaram e andaram pela cidade. Significa um segundo terremoto. E praticamente um terceiro terremoto, como Zacarias já profetizou, é quando seus pés, naqueles dias, sobre o Monte das Oliveiras. Zacarias também pôde expressar que esta porta será fechada, quando de fato foi fechada até os dias de hoje, para impedimento, praticamente, da entrada de um profeta por aquela porta. E em frente a esta porta existe também um cemitério. Um cemitério que talvez podemos dizer que eram as pessoas colocadas ali para que, quando houvesse a ressurreição, estivesse mais perto de Deus. Ou também pode ser para o impedimento que o profeta passasse por aquela porta. Porque profetas religiosos judaicos
daquela época não tocavam em mortos. Então, certamente, pode ser um ponto de impedimento, mas como Jesus, quando os seus pés estiver presente ali no Monte das Oliveiras, haverá um terremoto e praticamente haverá um vale. Por este vale, praticamente dará-se essa porta central. Porque para Deus, nada pode impedir seus planos, sua maneira de agir. Portanto, essas são as profecias concretizadas por Zacarias no seu 14 capítulo, praticamente de expressão. E sendo assim, Zacarias já dizia que Jesus entrará por essa porta juntamente com o exército. Significa que haverá, na primeira fase do primeiro arrebatamento, 3 acontecimentos especiais. Uma já se concretizou, que quando Jesus ressuscitou, muitos ressuscitaram com ele. Segunda fase, também, Jesus virá nos ares, concretizando o arrebatamento, conforme está profetizado, significa para a igreja. E também a terceira fase, depois desse acontecimento que Paulo deixou claro nesse sentido, também virão novos, também vestidos de branco, com palmas nas mãos. Praticamente era a visão de João ali em Apocalipse. Então estão finalizando o trabalho da igreja aqui nesta terra. E sendo assim, quando Jesus voltar, conforme já profetizado, que todo olho verá, significa que virá para aqueles que se transpassaram, conforme Zacarias já deixou detalhado nesse sentido, e também por todas as nações. Evidentemente, pelo meio de comunicação, que atinge o mundo inteiro. Todos poderão ver Jesus voltando ao vivo. Portanto, a sua volta será ali no Monte das Oliveiras e depois entrará por esta porta, conforme está profetizado. Ela está fechada para um impedimento ou, de alguma forma, cumprindo o que estava escrito. Porque por esta porta passou o Deus de Israel. E ele passará novamente, praticamente com os seus. Jesus é aquele que deixou claro que ele é o pastor das ovelhas, ele é a porta. Em outras palavras, ele disse também que o ser humano tem uma porta interna, que só ele pode abrir para que Jesus entre. Jesus não entra pela janela. Quem entra pela janela são ladrões e salteadores. É a expressão do Senhor Jesus, naquela ocasião referindo ao adversário. Mas Jesus entra pela porta. É aquele que pede licença. É aquele que disse que meu fardo é leve. Significa que Jesus conhece todas as coisas. E ele veio para trazer ao mundo esse propósito de reconciliação com Deus. Portanto, então quando Zacarias diz dessa forma, o profeta Isaías, que também escreveu muito mais, mas para Deus uma página ou 100 páginas significa a mesma coisa, porque de qualquer forma, nada que seja contra a reputação de Zacarias e também do profeta Isaías. Isaías deixou claro que Jesus virá e de Jerusalém sairá a palavra do Senhor. E também de Sião sairá a lei no sentido político. Porque praticamente a Alemanha deixou de existir como uma potência mundial. Londres também deixou de ser
a potência revolucionária industrial. Mas Jerusalém será a capital do mundo globalizado. Isto Nabucodonosor, babilônico, entendeu perfeitamente. Também Isaías entendeu perfeitamente. Zacarias também entendeu perfeitamente esta profecia, essas palavras. E resumindo, foi o próprio Senhor Jesus que disse essas palavras, porque esses profetas não falaram de si próprios. Esses prestaram um trabalho praticamente voluntário, muitas das vezes com dificuldades, sem fins lucrativos, mas tinham chamado e tinham essa vocação e lutaram para que fosse propagado a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho é esta. Jesus deixou claro. Então, quando Zacarias dizia isto, era o Senhor Jesus dizendo. O Senhor Jesus estava presente já desde o primeiro dia da criação humana e estará presente também até o último dia. Ele deixou bem claro isto depois de ressuscitado. Os fiéis reinarão com Cristo por 1000 anos. Praticamente é este 1000 anos que a Alemanha desejou. Também a Inglaterra também queria um domínio definitivo, mas a capital mundial, no sentido político e religioso definitivo, que Nabucodonosor entendeu perfeitamente, foi o reino do Senhor Jesus. O reino que nunca mais, jamais será substituído. Em uma palavra simples, Jesus já disse isso a Pilato. O meu reino não é deste mundo agora, Pilatos. Em outras palavras, Pilatos, a tua força, o teu poder, para o bem ou para o mal, vem de cima. Portanto, Jesus estava dizendo claramente a Pilatos, mas não compreendeu. Mas o fato concretiza que quem tropeçar nessa pedra, que é Jesus Cristo, se torna em pedaço. Pilatos também não teve sucesso. Praticamente, ele foi derrotado através dessa pedra de alguma forma. E sendo assim, Deus não dá sua glória a ninguém, mas exaltou seu Filho acima de todos que têm um nome, quer nos céus, quer na terra em sentido humano e quer debaixo da terra em sentido aos espíritos inferiores. E todos estes dobrarão diante do Senhor Jesus e declararão que Ele é o Senhor de alguma forma, porque aquele que Deus estabelece, para Ele que não tem tempo, não tem espaço e praticamente não tem valor matemático, então para Deus já concretizou, que não tem passado, presente e futuro, mas para a classe humana está em processo de transformação, de concretização. Portanto, Jesus virá a essa terra um dia. Fato que ninguém poderá negar. Deixar de crer na ressurreição é negar o sacrifício vivo de Jesus Cristo. Significa que aqueles que não acreditam em ressurreição é negar o sacrifício do Senhor Jesus. Jesus venceu a morte. Fato historicamente comprovado. Bem-aventurados são os que acreditam que Jesus é o transformador e voltará. Aquele que afunda a terra se for preciso, estendeu os céus e também colocou o espírito de vida dentro do ser humano, dentro do reino animal e também do reino vegetal e mineral. É aquele que tem o poder todos na mão. A ele pertence o louvor e a glória.